galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Inúmeras boas almas, talentosas e valentes, que se estendem por toda a história moderna, foram publicamente criticadas não por seus problemas, apenas por suas leituras e resultados. Eles foram escarnecidos regularmente, muitas vezes perdendo lentamente suas carreiras e qualquer financiamento subsequente, tudo decorrente de sua admissão honesta, que seus dados mostravam evidências de habitação, com citação, datas pré-históricas subestimadas. Muitos desses artefatos e ruínas são ditos como tendo poucos séculos de idade. Conseguimos, devido à extensa pesquisa de semelhanças e diferenciações em muitos desses locais, localizamos arte de talhar blocos de rocha bruta dentro das paredes exteriores das estruturas, claramente submersas e perfeitamente preservadas, com incontáveis milênios, indicativo de muitos sítios inexplicáveis em todo o mundo que alguns até afirmam ter mais de 300 milhões de anos. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. As grandes pirâmides, junto com sua grande esfinge, sentimos, com as substanciais evidências que apresentamos anteriormente, é um tesouro de exemplos. Pois quando alguém toma consciência das anomalias de Gizé, pelo menos, pode expor aqueles alimentados com uma mentira, uma impossibilidade dentro da referida teoria, e começam a perceber cada vez mais anomalias inexplicáveis, ajudando os outros a perceberem o quão impossivelmente difícil essas estruturas teriam sido criadas. Um feito considerado por muitos, especialmente aqueles com uma boa ideia, pelo tamanho deste lugar, descobre a realidade de que o platô era possivelmente feito pelo homem, muito difícil de conceber. Posteriormente, ainda ocultando muitos segredos que sentimos, é o objetivo do platô ser criado em primeiro lugar e, embora aparentemente se estenda para longe dos pés do gigantesco trio de pirâmides e de sua esfinge, achamos que isso foi deliberado e não formado naturalmente. De acordo com os motores dos computadores, as tensões dentro da grande pirâmide foram calculadas perfeitamente. No entanto, o suporte principal ou lintel da grande galeria está quebrado, indicando que sistemas de polias ou outra tecnologia pesada ainda estavam no topo da estrutura. Uma vez construída, esse peso extra e essa hipótese foi excluído. Além disso, qualquer tentativa de reconstruir esses edifícios incríveis, usando sistemas de computador para simular supostas tentativas de escravos, ainda hoje não conseguimos encontrar uma válida técnica de trabalho. No entanto, se alguém eleva o tamanho do ser, sua força e, de fato, seu intelecto, não apenas as pirâmides estão ao seu alcance, mas também muitas outras áreas megalíticas desconcertantes, como a venaria poligonal. Tudo poderia ser explicado. Além disso, juntamente com essa hipótese, muitos sarcófagos de tamanho gigante foram encontrados em Gizé, mas nos sentimos encobertos, descartando com clareza o que são tumbas, em favor de explicá-las como casos de armazenamento. Quem construiu o Egito Antigo? Quando eles construíram? Como eles fizeram isso? Perguntas que precisam ser respondidas. Perguntas que consideramos altamente convincentes. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Existem muitos lugares em nosso planeta, tão remotos, que são pouco mencionados, que grande parte do mundo nunca sequer ouviu falar deles, e o grande Salbik Kurgan é um exemplo de uma ruína incrível, que foi amplamente esquecida e ignorada pelos estudos acadêmicos modernos. Claramente de uma era neolítica, mas a coisa impressionante em relação a essa ruína são os tamanhos dos seus blocos megalíticos, que a compõem, e sua estrutura principal. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento.
colocados por muitos como o monumento antigo mais majestoso e misterioso do sul da Sibéria. O monte está localizado no que é conhecido localmente como o chamado Vale dos Reis da Sibéria. Há vários milhares de anos, afirma-se que existia um reino, composto de um povo conhecido como Tagars. Assim, o monumento da idade foi fixado nos referidos culpados. Com uma idade de cerca de 2.300 a 2.500 anos atribuídos ao local, o principal trabalho de terra é um monte de pedra quadrada, de 70 metros por 70 de tamanho, como mencionado, enormes lajes de arenito devoniano, algumas estimadas em até 50 a 70 toneladas, foram de alguma forma, uma vez, inexplicavelmente entregues ao local, de uma pedreira a mais de 100 quilômetros de distância. Encontrado nas margens do rio Yenisei, acredita-se que era um templo antigo e, posteriormente, um antigo observatório astronômico, que, como a maioria dos outros locais neolíticos, incorpora ciclos processuais em seu alinhamento, mostrando o movimento do Sol e da Lua. Como mencionado, ainda permanece um mistério completo sobre quais dispositivos foram utilizados para a importação e instalação dessas pedras gigantescas. Nos cantos e nas laterais das cercas de pedra existem minérios grandes e profundamente guiados. Todas as 23 pedras são de um local enorme, medindo até 6 metros de altura. Claramente são armas em face das sustentadas falácias acadêmicas. As raras escavações e explorações observaram que foram realizados no local. Note que antes da construção do gigante ater de terra e sua cerca de pedra que o acompanhava, havia uma cripta de troncos em seu lugar, uma vez na forma de uma pirâmide trancada. Toda essa cripta pode ser encontrada dentro do imenso trabalho de terra. Preservado embaixo, intocado, mas coberto por uma espessa camada de casca. A cripta tinha a altura de 2,5 metros de profundidade de 2 metros de água que cobria o poço. Alega-se que em torno da zona de sepultamento, por um longo tempo, uma forte anomalia tem sido continuamente observada. O estudo desses fenômenos foi de fato realizado por estudiosos, mas o ritmo dessas explorações tem sido suspeito e lento. Quem construiu o grande Salbik Kurgan, como essas enormes pedras foram transportadas para o local e uma vez lançadas na terra no local, o que esta citação anomalia é forte. É necessária mais investigação e popularização do sítio. É um lugar que achamos altamente atraente. Obrigado por assistir, e até a próxima. Tome cuidado. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. As misteriosas ruínas de Markazi são um lugar com inúmeros objetos especiais, que provavelmente foram esculpidos milhares de anos atrás por uma civilização desconhecida avançada que habitou a área andina. As ruínas formadas de rochas de granito no Planalto peruano. As pedras maciças são notáveis por suas pitorescas e únicas formas na Cordilheira dos Andes. Segundo alguns pesquisadores, essas enormes esculturas foram esculpidas no passado pela antiga civilização que habitava a Cordilheira dos Andes. Segundo outros, eles são o trabalho da natureza, e sua semelhança com animais, seres humanos e outras formas são o resultado de sua exuberante fantasia. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. As chamadas ruínas de Markazi estão localizadas a cerca de 80 quilômetros de Lima, a uma altitude de 4.000 metros. São enigmas não resolvidos que geraram interesse e imaginação desde sua descoberta. A idade das formações rochosas são de aproximadamente 10.000 anos. Para muitas pessoas, essas antigas ruínas são um dos lugares mais importantes, proeminentes e misteriosos do Peru.
é melhor descrito como uma floresta de pedra no meio da planície andina. As pedras, no entanto, diferem das formações geológicas em outras partes do planeta. Formas estranhas criadas pela natureza ou por mãos humanas. Marca Oasi é o local de inúmeras rochas que parecem ser esculpidas e criado nas montanhas dos Andes. Olhando para um certo ângulo ou direção, com luz suficiente, pode-se ver o que pode ser melhor descrito como uma enorme biblioteca de pedras. Civilização antiga avançada. Diferentes escritores e estudiosos têm visões diferentes sobre Marca Oasi. Para alguns, eles são apenas entidades naturais, que as pessoas identificam com departamentos conhecidos. Para outros, eles são prova de civilizações altamente desenvolvidas existentes na América do Sul antes da história escrita. Esta área misteriosa foi explorada pela primeira vez em 1952 pelo pesquisador peruano Daniel Russo. Russo acabou de descobrir e identificar as formas especiais das rochas da Cordilheira Andina, e ele estava convencido de que as formações rochosas de Marca Oasi eram criadas pela civilização antiga e imensamente avançada que existia nesta área. Muitas pessoas que visitaram o local concordam com Russo. Qual é a probabilidade de encontrar tantas rochas que lembrem animais, pessoas, símbolos religiosos ou outras formas? Depois de mais pesquisas, Russo surgiu com a teoria de que no passado distante existia uma cultura muito avançada, ainda desconhecida, chamada civilização Masma. Masma foi uma civilização que ficou perdida da história humana, era provavelmente a guardiã da religião panteísta, ligando suas origens a outras civilizações antigas. Russo então publicou em 1974 todas as suas descobertas no livro Marca Oasi, a história de uma descoberta fantástica. Ele estava convencido de que as ruínas antigas carregam uma mensagem criptografada que ainda temos que descobrir. Apesar da intenção de decifrar o significado e a mensagem de estátuas, Russo foi capaz de capturar e estudar apenas 10% dos monumentos de Marca Oasi. Estas majestosas esculturas monolíticas são ainda mais interessantes, cada escultura retratando mais de uma imagem, dependendo do ângulo que você está vendo, da estação e das condições de luz. Mesmo aqui é um lugar marcado o monumento da humanidade, onde você pode identificar até 14 faces diferentes durante o dia, e 2 são visíveis apenas ao luar. Este local abriga também o chamado Condor, uma formação geológica cuja forma muda a cada 60 graus, ou felino, por exemplo, apenas visível na semana do solstício de inverno. Além disso, em Marca Oasi há um monumento chamado Rainha da África, que foi comparado em muitas ocasiões com a grande esfinge de Gizé. Há também uma formação misteriosa chamada Tauaret, uma suposta estátua que lembra a deusa egípcia do mesmo nome. Habilidades de cura. Existem teorias que dizem que todas as ruínas de Marca Oasi apontam para uma conexão inquestionável entre a antiga civilização criada por civilizações antigas, como o Antigo Egito, outras formações rochosas. O rosto de Marca Oasi até lembram, segundo alguns autores, a famosa face de Marte. Muitas pessoas afirmam que além de ser local de uma série de estátuas antigas tem até mesmo habilidades de cura. Existem dezenas de vórtices misteriosos de energia. Alguns dos exploradores que visitaram as ruínas descobriram aqui mais de 20 deles. Esses centros hipotéticos de energia possuem características e funções diferentes. Há provavelmente cerca de 10 centros de energia que funcionam durante o dia, em determinados dias ou semanas. O poder de outros centros dependem das diferentes fases da Lua. Todas essas crenças misteriosas devem ter fortes efeitos curativos. Então essas misteriosas esculturas são realmente o resultado de nossa fantasia exuberante. Ou, como afirma Russo, Marca Oasi era de fato uma biblioteca monumental esculpida em pedra por uma civilização há muito desconhecida, habitada há milhares de anos pelos andinos. O que são os monumentos? As enormes estátuas megalíticas encontradas em Marca Oasi